Gostaria de realizar mais? Sente que o seu tempo não está sendo muito bem utilizado? Você não se sente muito produtiva? Então essa live é para você. Fica aqui comigo. Eu sou Paula Dalbello, idealizadora da Lidérica. Quero trazer aqui para vocês atitudes, comportamentos que te farão realizar 5 vezes mais. Eu ouso até dizer, eu desafio você até a pensar que se você desenvolver esses comportamentos, essas atitudes, ó, muita coisa da sua vida vai melhorar. Negócios, vida pessoal, vida familiar, como esposa, como amiga, como filha, tá certo? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Essa nossa live tradicional, né, toda terça-feira às 10 horas, é um momento para a gente aqui partilhar. Gosto muito quando vocês escrevem, gosto muito quando a gente tem esse momento aqui. Fora essa terça-feira, toda terça-feira às 10, eu tenho um encontro mais, vamos dizer, íntimo, né? Assim, onde eu consigo ver vocês, onde eu consigo ouvir vocês nas sextas-feiras. Então, toda sexta-feira, às 2 da tarde, eu tenho uma mentoria gratuita, né? Para empreendedoras. É via Zoom. Eu compartilho o link lá no nosso grupo do Telegram ou aqui nos stories, tá bom? Bem-vindas, mulheres maravilhosas. Deixa eu acenar aqui para vocês. Amo estar aqui com vocês, gente. Como é que tá sendo a semana aí de vocês? Me contem. Tá tudo bem? Tá produtiva? Sente que poderia estar fazendo mais? Deixa eu colocar aqui, bom dia. Bom dia, Thaís. Todo mundo quer realizar mais, né? Mas às vezes a gente fica esperando uma fórmula mágica, esperando situações externas mudarem. E na verdade é tudo aqui, ó, com a gente mesmo, ó. Como eu sempre falo para vocês, eu faço preparação. Uma boa preparação antecede uma boa execução. Então, se os seus resultados não estão ainda do jeito que você gostaria, observe na preparação que você tem dado aí para as coisas que você tem feito. Observe como você tem dividido o seu tempo. Por exemplo, o que você fez até agora? O que vocês fizeram até agora? Quem quiser pode responder aí no chat. Já são 10:01, né? Vamos lá, são 10:01. O que você fez no seu dia até agora? E essas atividades que você fez até o momento, elas efetivamente te colocaram um pouco mais próxima do seu objetivo final? Entendeu? Eu vou falar o que eu fiz, tá? Quem quiser compartilhe aqui as atividades e a gente vai trocando, porque eu tenho aqui algumas atitudes. Ó, a live já começou, a aula também já começou. Vão fazer você realizar mais, tá certo? Você precisa ter um horário para você acordar e você precisa ter um ritual e uma agenda já organizada para o seu dia. Porque se a gente, presta atenção, se nós dependermos da nossa vontade, do nosso ânimo, do tempo, por exemplo, hoje aqui em São José dos Campos está um tempo nublado, friozinho, típico para quê? Para a gente não fazer nada. Essa é a verdade, ó. Né, Lola? Queria estar aqui com a Lola, deitadinha. Então, se eu não tenho uma diretriz, eu não tenho um direcionamento, as chances do meu dia não ser produtivo, elas crescem. Então, o que eu fiz? O que eu faço? Às vezes eu agendo compromissos logo cedo no dia, né? Hoje, por exemplo, eu já tive reunião com a minha mentorada. Eu tenho uma mentorada, que é a doutora Stephanie, para lançamento. O próximo lançamento dela vai ser em maio. Então, ó, já comecei o dia produzindo. Depois, o que eu fiz? Revisei aqui todo o conteúdo que eu já preparei para a live de hoje. Revisei, fiz algumas outras anotações, marquei um ponto aqui, outro ali, ok? Para quê? Para eu estar nessa live aqui, ó, de corpo e alma, presente. Olha, Cris, atualizei meus 3 perfis no Instagram, arrumei minha casa, estou indo para os meus conteúdos. Nossa, conteúdo dá trabalho, né, gente? Conteúdo dá trabalho. Bom dia, Ana. Vamos começar, então? Bem-vinda, Maria José.
Galera do clube aqui em peso, amo vocês. Vamos lá. Primeiro comportamento que você precisa ter para você começar a produzir mais. Primeira atitude. Eu sei que tem muitas de vocês que já pensam sobre isso, que já refletem e executam, tá bom? Nossa, olha a Ana Paula, marquei 2 cafés e fiz uma prova na faculdade. Perfeito, Ana. Ó, o dia mal começou. Nossos cafés de negócio são maravilhosos, né? Tá certo. Pare de reclamar das circunstâncias. Atitude número 1, se você quer realizar mais. Gente, é horrível, né? Pessoas que reclamam o tempo todo. Pessoas que murmuram o tempo todo, né? Se você for procurar na Bíblia, principalmente lá em Provérbios, diz o quão danoso, o quão prejudicial é investirmos, perdermos, gastarmos, desperdiçarmos o nosso tempo com a reclamação. Porque quem reclama coloca uma venda assim nos olhos e não tem tempo, disposição para olhar as oportunidades que estão ao redor, entende? Nesse fim de semana eu estava conversando com os meus pais, né? E numa caminhada, minha mãe reclamando de uma situação, e eu achei interessante que o meu pai falou assim para ela: "Ah, Nelly, para de reclamar sobre isso. Olha a sabedoria. Porque quanto mais você reclama, a sensação que dá é que o problema cresce." E é exatamente isso. Por quê? Porque onde eu foco, expande. E eu falei assim: "Ai, mãe, é verdade, sabia? A gente fica focando, né, na reclamação, ou seja, no problema, e não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar tudo o que a gente poderia estar fazendo para mudar essa situação ou para resolver isso. Por quê? Porque eu estou reclamando, eu estou clamando mais vezes. E não é coisa boa, né? Porque quando eu reclamo do Covid, quando eu reclamo do governo, da minha situação financeira, eu perco o tempo que eu poderia estar investindo na solução, em criar uma nova fonte de renda, fazer como a Cris falou aí, pensar em conteúdo que eu poderia colocar no meu Instagram. Gente, o nosso tempo, ele é valiosíssimo. Então, observe no seu dia se você não está perdendo muito tempo com a reclamação, com a murmuração. Entendeu? Nós fizemos agora, né, recentemente, a jornada Mulher de Negócios. E algumas, eu percebo claramente assim, o perfil, né, a diferença de perfis, né, das pessoas, das mulheres que chegam até mim. Algumas que eu consigo conversar ali no direct, né, no pessoal, né, no privado. Algumas, prestem atenção nisso, com problemas financeiros, mas com uma mentalidade assim: olha, tá travando, gente? Me falem aí se tá tudo ok. Então, por exemplo, 2 pessoas com problema financeiro e uma que pensa assim: olha, eu não consigo investir isso agora, mas eu vou trabalhar até tal dia para gerar, fazer dinheiro, construir e aproveitar essa oportunidade. A segunda, que é esse perfil de reclamar, só murmurando, só falando do quanto ela não consegue, de quantas dificuldades ela tem. Vocês percebem? Aí eu pergunto para você, daqui um tempo, daqui 1 mês, 2 meses, se eu comparar essas duas, qual delas você acha que vai ter evoluído, que vai ter prosperado? Entende? Então, eu até evito, por exemplo, esse perfil muito reclamão, gente, que é essa característica que te impede de produzir, de realizar mais, é difícil vencer, porque são aquelas pessoas que têm sempre um problema para cada solução. Paula, mas não deveria ser o contrário, deveria ser o contrário. Nós, como empreendedoras, nós somos pagas, prestem atenção nisso, nós somos pagas para solucionar problemas.
Ou seja, eu não sou paga por aquilo que eu sei somente, por aquilo que eu estudei. É lógico que tudo isso é muito importante. Mas eu sou paga pela solução que eu ofereço para o meu cliente, que eu crio, né, para os negócios e para a vida do meu cliente, tá certo? Então, esses dois casos aqui na jornada, eles ficaram muito claros para mim. Pessoas que focam em reclamar e pessoas que focam em solucionar. Vamos lá. Atitude, comportamento 2. Eu acho isso... Ó, gente, eu vi isso daqui... eu sempre anoto, eu tenho um caderninho de ideias. Eu falei, eu não vejo a hora de falar sobre essa atitude aqui. Prestem atenção e anotem aí. Vencedores focam em vencer. Perdedores focam em vencedores. Perceberam a diferença? Parece até uma pegadinha, mas eu vou repetir. Vencedores focam em vencer, em atitudes vencedoras, em ações, em ideias, em soluções. E os perdedores focam nos vencedores, ou seja, focam nas pessoas. Uma pergunta que eu quero que vocês carreguem por toda essa semana. Observem as conversas que vocês estão tendo, nos grupos de WhatsApp, no privado, todos os lugares. Observem essas conversas para ver se vocês têm focado em pessoas ou em ideias. Vencedores focam em vencer, ou seja, quando eu vejo alguém vencendo, quando eu vejo uma pessoa, eu não posso focar na Maria, eu não posso focar na Paula. Eu preciso focar o quê? Nas atitudes da Maria, nas atitudes da Paula. E a gente se confunde. No dia de hoje, parece que a internet, né, e todas as redes sociais estão voltadas somente a celebridades, a influenciadores. Comecem a observar os hábitos. Comecem a seguir pessoas que te ensinam, que te motivam a mudar esses hábitos. Nós somos resultados dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Por isso que o tema da live é atitudes, ou seja, ações, comportamentos que te fazem realizar mais. Não é eu idolatrando o Flávio Augusto, quem mais? O Pablo Marçal, a Cris Arcangeli, Camila Farani, Luiz Helena, me deu um branco agora. Que eu vou crescer. Entende? Não é idolatrando, não é focando nos vencedores, é focando em vencer. Eu li essa frase, é de um empreendedor, né? Ele é americano. E eu falei, gente, tem uma pegadinha nessa frase, mas que faz toda a diferença. Vocês concordam comigo? Vencedores focam em vencer. Perdedores focam em vencedores. Então, quantas conversas aí que nós temos, né? Algumas pessoas mais, outras menos, outras o dia inteiro, estão falando de pessoas. Tem gente até que briga, né, que discute por conta de resultado de Big Brother, por conta de, gente, coisas assim. O que você ganha com isso? Se você admira alguém, que eu odeio fanatismo, tá, gente? Nossa, eu tenho pavor. Então, se você admira alguém, começa a observar de forma estratégica, de forma intencional, as atitudes desta pessoa. Onde ela tem investido o tempo dela? Como ela tem tido? O que ela tem feito para alcançar esses resultados que ela está tendo? E aí a gente começa a mudar o quê? O comportamento. Começa a mudar o mindset. Já faz muito tempo, eu odeio essa história. Sabe
não sei se eu chamo idolatria, esse fanatismo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de um empreendedor ou de uma empreendedora. Aí eu falo muito dele, mas aí às vezes as pessoas incorporam tanto que até o jeito, né, o modo de falar é igual àquele cara ou àquela mulher. Que isso, gente? Vencedores focam em vencer. Eu preciso copiar habilidades, preciso copiar comportamentos, atitudes. Eu preciso observar o que aquela pessoa está fazendo que eu não estou fazendo. Ah, mas daí ninguém quer, né? Porque é difícil mudar. É difícil mudar hábitos, gente, é muito difícil, mas é possível. Como? Eu escutei uma frase e ontem nos meus stories eu respondi uma caixinha com ela. Comece sem pressa e sem pausa. Tá certo? Comece sem pressa e sem pausa. Porque às vezes a gente fica no afã de fazer, de construir, de gerar e tal, mas faz muito e para. Eu já dei vários exemplos meus, inclusive, de que eu tava assim muito animada com um projeto, com uma coisa, aí eu faço. Aí o resultado não é lá o que eu esperava. Aí eu desanimo. Aí eu paro. Antes você ter uma velocidade menor, mas ter consistência, do que você fazer assim, e depois parar, tá bom? Isso aí, Cris, modelagem. Copiar a atitude, o hábito e o comportamento. O comportamento. Porque também sabe o que pode gerar quando a gente foca muito no vencedor, né? Como essa frase está dizendo. Eu posso me frustrar. Isso pode me gerar assim, ai gente, estou tão longe disso. Pode gerar o quê? Uma angústia. Ai, eu não sou boa o suficiente. Aí começa aquelas autossabotagens. Eu não tenho tudo que ela tem, eu não sou bonita o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não sou boa o suficiente, não estou preparado o suficiente. Isso vai te levar à paralisia. Aí você não faz nada. Porque é um eterno buscar que você nunca chega lá, tá? Precisamos ser mulheres de ação. Comece sem pressa, ou seja, faça sem pressa, mas sem pausa. Todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Tem dificuldade? Aguentem aí que eu vou recomendar 2 livros aqui, hein, que eu me baseei para escrever o conteúdo desta live. Terceira atitude. Então, a primeira foi parar de reclamar das circunstâncias, parar de reclamar da vida. Pare de reclamar. Você pode até começar, gente, a substituir a reclamação por agradecimento. Você vai ver como a sua vida vai mudar da água para o vinho. Toda vez que você tiver algo aqui, que você pensar, que você cogitar em reclamar, substitua isso por uma frase, né? Uma reflexão de agradecimento. Depois você me conta, sua vida não vai mudar. 2, vencedores focam em vencer. Perdedores focam em vencedores. Para de focar na pessoa. Você precisa focar nos hábitos. Admira alguém? Maravilha. Começa a entender os hábitos que essa pessoa tem. O que ela faz, os livros que ela lê. E valem adaptações também. O Clube das 5, por exemplo, não cabe na minha vida acordar às 5 da manhã, não sou produtiva. Exatamente. Exatamente. Então, se você não acorda às 5, você pode ter aquele mesmo ritual, que é o de, né, tem aquele livro, O Milagre da Manhã. Eu posso fazer o meu ritual de acordar, fazer um exercício, meditar, tomar um café, enfim. Mas a partir das 7, a partir das 6, ok? Por isso que essa obsessão no vencedor, ela é prejudicial. Isso quebra um paradigma da cultura que nós estamos vivendo hoje. Que as pessoas seguem os outros e ficam obcecadas e falam até os jargões, falam tudo. Eu acho isso legal, gente. Você usar referências. Você não pode se fantasiar. Aí você vira uma caricatura da outra pessoa. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você é única. O slogan da Lidérica, somos muitas, somos únicas. Tá certo? Parar de reclamar, vencedores focam em vencer, perdedores focam em vencedores.
Terceiro, olha isso daqui, gente. Não buscar culpados. Parar de buscar culpados. Parar de fazer-se de vítima. Quantas pessoas você conhece que se fazem de vítima? Quantas pessoas não têm o mínimo de autorresponsabilidade? Quantas pessoas vivem aí esperando permissão, esperando alguém vir salvá-las? Exatamente, é muito feio isso, né, Cris? Pessoas que falam igual, que usam igual, nossa senhora. O que é a vítima? A vítima é uma pessoa que ainda não descobriu o seu valor. Então, é uma pessoa que ainda não conhece todo o seu potencial. Ela fica esperando que alguém a dê permissão. Vocês, mulheres, vocês não precisam pedir permissão para nada. Vocês precisam apenas informar. Fazer o trabalho de vocês. Todos os dias. Eu li uma vez um livro, eu acho que é esse do Paulo Vieira, que ele dizia a história da vitimização tem muito a ver com a necessidade de atenção, a carência de atenção. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade de sermos amados e admirados, ok? Mas aí o que vem da vitimização, né? De você sempre buscar um culpado para sua infelicidade também. Quando somos crianças, muitas vezes a gente quer muito a atenção dos pais, e daí o que acontece? Pensem com vocês aí se aconteceu isso. Vocês ficavam doentes, e neste período, neste momento, né, que ficaram doentes, vocês tiveram a atenção, o carinho e todo o olhar direcionado para vocês, porque estavam doentes. E ali sim vocês se sentiam amadas, ali sim vocês se sentiam zeladas, cuidadas. Só que daí você fica doente, você sara, ai, graças a Deus, né? E aí você perde aquilo. Aí o que acontece? Você fica doente de novo, recebe aquilo. E a gente cresce muitas vezes com essa dependência. Dependência de aceitação, dependência de aprovação, dependência do julgamento. Ai, se falarem que tá ruim, eu não vou. Se falarem que tá bom, eu vou. O quê? Entende? Eu tenho pessoas, eu conheço pessoas que constantemente gostavam de falar de algum problema físico. Olha a carência, gente. Entendeu? Então, eu tô com uma falta de ar, gente, eu não sei o quê. Aí no outro dia, eu acho que eu vou no médico, agora é o estômago. Mas aí passava assim, acho que agora é a dor de cabeça. Agora, então, com o Covid, esse perfil de pessoas, a gente precisa ter muito cuidado, porque senão elas sugam toda a nossa energia. E vocês não podem se tornar pessoas assim, entendeu? Vocês precisam desenvolver a autoconfiança, criando resultados, chamando a atenção por aquilo que vocês são, pelos movimentos que vocês fazem, pelos resultados que vocês geram. Porque também a gente, se não fazemos isso, a gente vira o quê? Companhias desagradáveis, não é verdade? Não é, Cris? Olha o que a Adriana está escrevendo aqui. Em casos graves de procrastinação e vitimização, a pessoa só vai conseguir realmente andar para frente quando trabalhar o autoconhecimento e fazer uma boa terapia. Senão ela não vai sair do lugar. Exatamente. Se você sente que isso é um problema, procure ajuda o mais rápido possível. Porque, gente, ninguém, principalmente hoje que estamos todos muito sensíveis, né, muito fragilizados, cada um vivendo seus desafios, ninguém tem mais tempo ou paciência ou o que quer que vocês chamam de fazer isso com os outros, né, de ter essa atenção com os outros, mesmo alguém dentro da nossa família. A gente precisa olhar com cuidado, mas a gente não pode se transformar assim. Gente, é muito sério isso, é muito sério. Essa vitimização, ela só demonstra, como a Adriana falou, uma falta de autoconhecimento. De você ainda não ter se dado conta
da potencialidade que você tem aí dentro. Entende? Você não precisa chamar a atenção. Tá vendo por que isso não te deixa produzir? Por que isso tá diretamente relacionado com a sua produtividade, com o seu potencial de realização? Porque você empaca. Você está sempre precisando de alguém te aprovar, de alguém te dar atenção, de alguém te dar um olhar, de alguém falar: bom, hein? Muito bom o trabalho. E se essa pessoa não existir? Se não existir esse reforço? Que bom, Ariane, que bom. Que bom. Eu tenho, assim, convicção, né, de que o nosso trabalho é, de fato, somos instrumentos de Deus na vida das pessoas, né, através das lives, através dos nossos produtos, de tudo. Que bom. Isso faz sentido para vocês? Então, vamos recapitular. Primeira atitude, né, para você poder realizar mais, para você ser uma mulher mais produtiva, para você parar de procrastinar sobre as coisas que você realmente precisa fazer. Pare de reclamar das circunstâncias, porque as circunstâncias, a situação, né, financeira, econômica, estão vivendo uma crise, ela está aí. Tem pessoas que já estão agindo desde o ano passado, se adaptando. Tem gente que está nessa atitude aqui, ó, reclamação. Reclamação, ela não faz o mundo girar. Então, primeiro, pare de reclamar. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus resultados. Segundo, vencedores focam em vencer. Atitude. E os perdedores focam nos vencedores. Focam em pessoas. Observe aí no seu dia a dia se os seus papos, as suas conversas estão sendo mais sobre pessoas ou sobre ideias, sobre soluções, sobre inovação, sobre ação. Observe as suas conversas. Dá uma olhada aí no seu WhatsApp, nas suas conversas, sobre o que você falou ou sobre quem você falou. Como é que você vai produzir mais se você só fala dos outros? Não tem como, tá certo? Terceiro, não se faça de vítima. Pare de ficar buscando culpados. Quando você busca, tem uma outra questão, anotem isso. Quando você busca culpados, você perde uma oportunidade incrível de melhorar. Eu até coloquei deixa eu ver se tá aqui. Olha só que legal, achei. Quando sempre culpamos o outro, continuamos a repetir os mesmos erros, sem, no entanto, aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis, por que eu deveria mudar? Sim ou não? Se são eles os responsáveis, se são eles os culpados, por que eu vou mudar? Aí o que acontece? Eu não mudo nunca. Eu não evoluo nunca, porque eu não erro, eu sou a vítima, quem errou foi o outro, quem precisa mudar é ele. Melhor forma de nós mudarmos o ambiente, mudarmos as pessoas, gente, é a gente mudando nós mesmos. Isso é fato, tá bom? Então guardem essa frase aí, que ela é muito importante, gente, ela é muito importante. Se eu não assumo os meus erros, se eu me vitimizo, eu perco a oportunidade de aprender com os meus erros, eu perco a oportunidade de aprender com a situação que eu estou vivendo, de aprender com essa crise, eu perco essa oportunidade valiosa. E eu não evoluo, eu não progrido. Porque a culpa é sempre do outro, né? Não é minha. Vamos lá. Outra que eu coloco aqui, valorizar o esforço, e eu coloquei até aqui, /persistência. Vocês conhecem? O primeiro livro que eu vou... conhecem esse livro aqui? Mindset. Certo? Ele fala muito, eu peguei até um slide aqui pra gente fazer uma comparação. Quando eu valorizo o esforço, quando eu valorizo a persistência, eu entendo que eu estou num processo de evolução. Mas tem pessoas que não valorizam isso. Elas entendem assim, eu nasci assim,
a minha cabeça é assim, eu não vou aprender. Então, olha que legal, ó, a Gabriele tá lendo ele. Maravilhoso, né, Cris? Então, o que acontece? Eu preciso valorizar o esforço, eu preciso valorizar o trabalho árduo, eu preciso valorizar, gente, a trajetória, o processo. O que me trouxe até aqui? Quantas de vocês, às vezes, não se acham, como eu falei anteriormente, prontas, boas o suficiente, e não por não honrarem, não valorizarem a história de vocês, o que trouxe vocês até aqui? Muitas de vocês, eu sei porque eu converso diariamente com empresárias, com empreendedoras. Entende? Porque nós estamos vivendo num mundo muito imediatista, nós estamos vivendo num mundo com muitas propagandas enganosas. Nós que estamos, quem está aqui no digital sabe disso, de pessoas que falam, como é que é? Fiz 6 em 7, né? 6 dígitos, mais de 100 mil reais em 7 dias. É mentira. Por que é mentira, Paula? Porque este trabalho em 7 dias, né, que ele gerou esse faturamento em 7 dias, ele começou 2 meses atrás, ele começou 1 ano atrás de repetidas tentativas, mas as pessoas não valorizam o esforço. E daí eu fico pensando que se eu não fiz isso em 7 dias, eu sou uma fracassada. E aí o que acontece? Eu não faço, eu não produzo. Por quê? Porque eu ainda não estou pronta, eu nunca estou pronta. Talvez seja por isso que você não é tão produtiva quanto você poderia ser. Porque você fica... Tá vendo a questão, ó, de vencedores e de vencer? Você está focando no vencedor, ou seja, está focando na pessoa. Você não investigou. Isso eu sei hoje, tá, gente? Depois de várias tentativas, depois de muito esforço. Você não investigou o que aquela pessoa fez para chegar lá? Os hábitos. Quanto tempo ela tá fazendo? Os bastidores. Então, bora começar a focar, né, e valorizar o esforço, trabalho árduo. Valorizar a tua história, o que te trouxe até aqui. Tem muitas pessoas que ainda não estão progredindo porque escondem um tesouro valiosíssimo que se chama sua história, que é única, que precisa ser compartilhada. E aí você não produz porque você está se comparando lá com o vencedor. Você não está o quê? Analisando o vencer, o hábito, o comportamento. Você está focando de novo na pessoa. Aí eu trouxe um slide super bacana aqui, ó. Isso, Maria José, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Exato. Quanto tombo levou até lá? Quantos erros? Eu falei muito isso na jornada que eu fiz, né? E essas mulheres entraram no nosso clube lá, a gente compartilha muito isso. Quanto dinheiro, né? Eu já rasguei que eu falo assim, desperdicei, investi errado. Mas que eu valorizo o esforço, porque ali eu aprendi, eu não culpei ninguém. Investi, errei, aprendo com o meu erro, para não investir de novo na mesma coisa e perder de novo, né? Pelo amor de Deus. Então, ó, a diferença, eu vou compartilhar esta foto aqui, tá, gente? Que assim não dá para ler direito. Eu vou compartilhar essa foto aqui lá no grupo do Telegram, que é um grupo aberto, gratuito, tá bom? Entrem lá, o link tá na bio. Se você tem um mindset fixo, você evita os desafios. E uma empreendedora de sucesso, ela precisa ter habilidade, desenvolver propensão a riscos. A vida é um risco, empreender é um risco. Mas você só quer as coisas quando tem garantia, quando tem um certificado de que vai dar certo. Não é assim. Ok? O mindset de crescimento, ele abraça os desafios. Ele sabe repetir isso várias vezes. Na mentoria de sexta também, que é fora da zona de conforto que acontece a mágica, que acontece a evolução, que acontece a prosperidade. Então, talvez você não esteja fazendo mais dinheiro porque você está só no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu faço isso porque eu estou segura, eu já sei o que eu vou ter. Vai ter o mesmo.
Olha lá, em relação aos obstáculos, será que você é uma pessoa que desiste fácil ou que persiste diante das adversidades? O que eu coloquei aqui desta atitude? Valoriza o esforço / persistência. Quantas de vocês eu posso assumir, eu desafio vocês aqui, e eu posso falar categoricamente, vocês não fracassaram naquilo que vocês acham que fracassaram. Vocês não persistiram. Fizeram uma vez, não teve um resultado assim, porque a tua expectativa era lá em cima, porque você tem como meta aquela vencedora ou aquele vencedor, e não na atitude, e aí vocês desistiram. Desistiram antes do tempo. Que pena, que judiação. E talvez, muitas vezes, culpando até outras pessoas, culpando terceiros, né? Se você tem um mindset fixo, você vê todo esforço como inútil. Agora, se você tem um mindset de crescimento, se é uma pessoa que produz, uma pessoa que realiza, você vê o esforço como caminho para o seu objetivo final. Eu me esforçando, eu vou fazer melhor. Eu comecei, quem acompanha meus stories e o meu perfil pessoal, eu comecei a fazer aula de patins. Se eu, preste atenção, aí eu fui, deixa eu contar uma historinha pra vocês. Aí eu fui lá no espaço lá com a professora, e nesse espaço lá, que é o pavilhão, chama Pavilhão da Juventude, um espaço muito bacana, várias pessoas andando de patins, várias pessoas andando de skate, patinete, enfim, muito legal. Presta atenção. Aí eu lá, primeira aula, última vez que eu andei de patins tem mais de 30 anos, né, gente? Porque eu acho que eu tive patins com 10, 13 anos, sei lá. Umas criançadas andando, girando, não sei o que, fazendo aquelas manobras, né? E eu falei para a professora, puxa vida, hein? Olha isso! Sabe qual foi a primeira coisa que ela falou? Pois é, amiga, mas ela treina há 3 anos. Então, antes que eu pudesse me achar a última, né? Ai, meu Deus, a vida. Antes que eu pudesse começar um ciclo ali de vitimização e tal, a professora já me deu uma. Pois é. Aí ela mostrou até uma outra aluna dela que estava fazendo há 1 ano. Eu falei, tá. Foca no vencer, foca no comportamento, gente, não no vencedor. Prestem atenção, tá? Atitude 2 que eu falei aqui. Vencedores focam em vencer, perdedores focam no vencedor. Não é a pessoa, é o comportamento. Quando as pessoas falam lá do Michael Phelps, do Usain Bolt, esquecem de perguntar quantos anos aquele cara tá treinando. Eu me lembro de uma entrevista que eu acho que ele, quando ele veio na HSM, eu não me lembro, Michael Phelps, que ele disse, eu não me lembro o último dia que eu não treinei. Chupa essa manga. Eu não me lembro o último dia que eu não treinei. Ele podia contar em uma mão quantos dias da carreira dele ele não treinou. E aí eu tô focada no vencedor. E aí tem gente que fala assim, eu já li várias coisas, até me arrepiei do Michael Phelps. É porque ele tem um corpo XPTO, é mais isso, é mais alto aqui, é maior desse jeito. É porque eu falei, gente, vocês estão entendendo? Focar no vencedor, focar em vencer, focar nos hábitos. Alguém vê que ele acorda às 4 da manhã, treina na chuva, no sol, operado, enfim. Este é o mindset focado no esforço, que é isso que eu estou trazendo. As pessoas produzem mais, as pessoas realizam mais. Gente, isso é uma briga interna, né? Uma briga com a gente mesmo, eterna, interna e eterna. Não é? Olha que outra coisa interessante. O mindset fixo, ele ignora feedback construtivo. E o de crescimento, ele aprende com as críticas. Eu já falei aqui para vocês como é que surgiu o nome Lidérica. Foi através de uma crítica, de um comentário de uma empresária, uma pessoa que eu nem conhecia, assim, nem era minha amiga.
E eu peguei aquilo lá e falei, opa, eu acho que tem alguma coisa aí, hein, que eu posso aproveitar. Eu acho que tem algo ali que eu posso. E aí eu levei aquilo para mim, ruminei, pensei, não foquei na pessoa, não fiquei melindrada de mimimi. E fiz o quê? Realizei, produzi. Realizei o quê? Mudanças, mudei o nome. Vocês percebem a diferença? Então, o mindset quando você... Eu vou compartilhar essa imagem com vocês lá no grupo, tá? No grupo do Telegram. Cliquem lá na bio que vocês vão ver. Quando a pessoa foca no esforço, quando a pessoa foca na persistência, honra a sua história, gente. Sua história é única. A sua história de vida, ela é única. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é para vocês serem mulheres mais fazedoras, realizadoras. Faz sentido isso para vocês? É, né, Carol? Você e a Ingrid. É. Não, gente, eu fiz lá a primeira aula e não caí. Não caí. A professora ficou chocada. Isso tem muito a ver, gente, é um negócio louco, né? Tem muito a ver com autoconhecimento. Porque, assim, eu poderia estar tentando esportes, né? Que eu sei minimamente que eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muito gosto. E desde que eu comecei sapateado, né? Que agora tá parado, eu comecei a observar, não, eu preciso... Como eu não gosto muito de atividade física, eu começo a focar naquilo que eu gosto para depois fazer. É igual ao que eu não gosto e o que eu preciso. A gente não faz só o que a gente gosta. No negócio, não é? Na vida, não é? Certo? Vamos recapitular que tem mais uma atitude aqui que eu quero passar para vocês. Parar de reclamar das circunstâncias, tá? Se tem negócios que estão crescendo e o seu não está, se você não está crescendo, você está morrendo. E se tem negócios do seu segmento que estão crescendo, o problema é interno. Então, não adianta ficar reclamando das circunstâncias. Não vai te fazer produzir mais, não vai te fazer realizar mais. Pelo contrário. Você vai criando ali um lodo, é quase que uma areia movediça, ela vai te sugando. 2, vencedores focam em vencer. E perdedores focam em vencedores. Se eu quero produzir mais, se eu quero realizar mais, eu preciso focar nos comportamentos das pessoas que eu admiro e não na pessoa. Parem com essa história de ficar idolatrando pessoas, de ficarem copiando, né, repetindo igual. Eu sei que eu tenho pessoas que eu admiro. Vira e mexe, eu falo aqui dessas pessoas, eu trago frases que eu aprendi com elas, nas minhas mentorias, em lives, o que quer que seja. Isso é diferente. Eu quero que vocês foquem nos hábitos dessas pessoas, no comportamento. Olha o que ela está fazendo. Ela faz 2 lives por semana. Por que vocês não observam isso? Mas fica observando que ela tem mais seguidor. Mas fica observando que ela tem o corpo tal. Mas fica observando que ela fez tanto de dinheiro. É isso que eu quero que vocês parem para pensar. Observem o vencer. Observem o comportamento. Isso aí, Bruna, que eu falei no início. Troque a reclamação por gratidão. Então, toda vez que vocês forem falar algo, né, de reclamação, você fala assim, o que eu posso agradecer? Temos muito para agradecer, gente. É lindo um coração grato pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas. Se vocês forem fiéis no pouco, Deus vai te confiar mais. Tá bom? Terceiro, não se fazer de vítima para chamar atenção, para justificar seus maus resultados. Pare de arrumar, de criar, de inventar culpados. Você não é vítima, você é protagonista. Você tem aí dentro de você todos os recursos, as ferramentas necessárias para evoluir. Paula, e as que eu não tenho? Ahá! Na caminhada, na jornada, você vai adquirir. Você vai conhecer pessoas que têm e que vão te ajudar. Ou você acha que Deus colocou tudo aí dentro de uma pessoa só? Esta troca, este depender do outro, é o exercício de humildade que Deus quer que a gente faça.
Senão você seria autossuficiente? Que nojo! Que pessoa insuportável é quem se acha autossuficiente. Sim ou não? Nós conhecemos pessoas assim. Eu desenvolvo com aquilo que eu tenho. Pare de se vitimizar. Você tem tudo. Outra, valorize o esforço, valorize a persistência, honre a sua história, honre tudo que você e agradeça, conseguiu até aqui. Comece a desenvolver esse hábito na tua vida, por favor, de agradecer, de reconhecer. Pare de ficar pegando exemplos de pessoas que enriqueceram do dia para a noite, que com 20 anos já é milionário, bilionário. A gente não conhece, ó, de novo, a gente está focando no vencedor, na pessoa, a gente não está focando no processo. Eu não sei da história, eu não sei dos bastidores. Não acredite em tudo que vocês leem e assistem. Outra atitude, rompa com o seu passado. Como assim, Paulo? Você não falou pra gente honrar a nossa história? Romper com o passado da seguinte forma. Tem gente que fica tão presa ao passado que não produz, que não prospera, que não realiza. Na jornada também, gente, eu conheci muita gente na jornada, foi muito bom. Mas aí eu estava conversando com uma empreendedora e ela falando de quando ela morava em tal lugar, que era ótimo, ela teve que mudar, só culpando os outros, vai vendo. E que ela estava nessa cidade, que não sei o quê. Depois de um ou dois contatos, eu falei assim, peraí. Aí eu tive a ideia de perguntar para ela, quanto tempo você mora nesta nova cidade que você disse que é horrível? Gente, sabe quanto tempo? Ela morava nessa cidade há 7 anos. Eu achava que ela tinha mudado ano passado, sabe? Sei lá, mês passado. Ela estava há 7 anos presa no passado. Como é que uma pessoa produz assim? Impossível. Tem uma corrente. É uma corrente, uma bola de ferro, igual de prisioneiro mesmo, que prendia ela, que prende ela, infelizmente, a esse passado. De quando ela morava lá na outra cidade, que era muito boa, e ela teve que mudar para essa tal cidade. Essa tal cidade que ela não gosta e tal, ela estava morando há 7 anos. 7 anos se vitimizando. 7 anos que o passado dela aprendia e evitava que ela prosperava. Rompa com o passado no sentido assim, com as coisas que te prendem, com as coisas que te acorrentam, com as coisas que não te deixam ir pra frente. Passou, tchau. Agora eu tô focada no hoje, no meu futuro. Lembra? Comece sem pressa e sem pausa. Este é um dos principais segredos. Vai fazendo pouco. Eu tenho vários exemplos dentro do nosso clube de negócios assim. Aos poucos, fazendo com consistência. Pare de procrastinar as coisas que você sabe que são importantes. Que são importantes para o seu negócio. Comece a vencer isso aos poucos. Peça ajuda às vezes de profissionais, se for o caso. Quantas de vocês estão procrastinando uma live? Vocês sabem que é importante para o negócio, mas inventam 1000 desculpas. O problema é de vocês. Tá preocupada com o que o outro tá falando, o que o outro vão julgar? Eu me lasco. Tô nem aí. Acabou. À medida que você vai fazendo, você vai entendendo isso. Que o que gera essa realização, a prosperidade é o movimento. É o ajudar, é o ser ajudado, é o aprender, é o ensinar. Olha que interessante a Ana falando, ó, meu exercício diário, fiquei anos lá, naquele passado. Quando conheci a Paula, ouvindo sua energia, sua força com a mulher, está me resgatando. Que lindo, Ana! Obrigada, obrigada. Do passado, gente, a gente tem que aprender com os erros e, ó, tem um padre, né, que ele sempre falava, o Padre Léo, que quem vende
Jornal antigo é o diabo. O que é jornal antigo? Notícia velha. É isso. É o diabo. Que pega as notícias antigas lá do passado, aquelas que doem pra gente, e ficam esfregando às vezes na nossa cara. O que vai adiantar? Você já viu jornal velho vender? Notícia velha vender? Ela não nos ajuda. Eu vi, eu aprendi, eu sigo adiante. E tem gente muito inteligente ainda que faz destas notícias ainda, que é parte da sua história, não esconder, tá, gente? Não se envergonhar, não é nesse sentido que eu estou falando. É de aprender e ajudar outras pessoas. Os erros que eu cometi no passado, eu falo com as pessoas. Muitos deles eu trago aqui pra live. Fiz isso. Nossa, na jornada eu contei minha vida, contei de meu primeiro emprego, de tal. Por quê? Isso me ajuda. Eu aprendi, mas eu não estou presa àquilo. É passado, é história, mas é a minha história. E isso me transformou na mulher que eu sou hoje, na empresária que eu sou hoje, na bagagem emocional, educacional, não é? De conhecimento que eu tenho hoje e que eu consigo ajudar outras pessoas também. Tá certo? Mulheres, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aquele... são 2 livros, eu falei que eram 2, né? Então, esse... Fala muito, então, de mentalidade de crescimento, né? Do porquê que a gente tem tanto medo do errar, a gente não valoriza o errar, né? Cada vez mais as pessoas só querem publicar aquilo que, né, o status. E hoje em dia a gente precisa realmente se conectar com pessoas que valorizam o esforço. Aqui, essa Carol, né, do EC, ela fala muito, valoriza o esforço, valoriza o estudar. Eu falo muito aqui a preparação, preparar antes de executar, porque se você errar, você vai falar assim, caramba, mas eu fiz o meu melhor. Arrependimento em relação a isso eu não vou ter, eu sou assim, eu dei minha alma ali, eu dei meu sangue ali. Não foi o resultado ainda? Ok. Eu paro, pego aquele pacote e destrincho. E o outro, poder da ação. Tem um capítulo aqui, o capítulo que eu peguei alguns insights. Capítulo 3. Autorresponsabilize-se. Certo? Autorresponsabilize-se. É autorresponsabilidade. Obrigada. Ai, que lindo. Olha isso. Isso é poder de realização. A Renata, ela entrou agora no clube. Linda, lá do Rio. Amei a live. Fiz minha primeira live ontem. Fiquei nervosa. É claro, se você tivesse me falado assim, Paula, fiz minha primeira live, tranquila, não sei o que, eu teria ficado assim. Né? Mas consegui. Amanhã eu vou fazer outra. É isso, Rê, exatamente isso. Exatamente isso. É fazer, é o movimento. Parar de reclamar, focar em habilidades e comportamentos de vencedores, ou seja, parar de ficar... Gente, parem de ficar seguindo celebridades, parem de ficar seguindo pessoas que não te agregam. Isso, influencia. Na vida, ou a gente influencia ou a gente é influenciado, certo? Parar de se fazer de vítima. Mas é muito triste pra mim. Eu tive uma vida. Aí a pessoa fica presa lá no passado. Você não sabe a minha história. Tá bom, mas passou. Começa a agradecer pra você ver o que você vai atrair. Observe a sua rede de relacionamentos, nessa rede que está te impedindo também, muitas vezes, um ambiente tóxico. O ambiente, sabe, que te puxa para baixo, que são âncoras, não são combustíveis. Por favor, valorize o esforço, valorize a persistência. Quero vocês persistentes.
consistentes nas suas ações. Coloquem uma meta na semana de tudo. Um post por dia. Ah, Paulo, eu não consigo. Ok. 3 posts por semana, dá? E seja persistente com aquilo. Uma live por semana. Ah, Paula, não dá. Uma live a cada 15 dias, dá? Comece. Sem pressa. E sem pausa. Tá bom? Sexta-feira, agora, às 14h, tem mentoria para empreendedoras. É gratuito, é via Zoom, que era o meu sonho de consumo, fazer uma live via Zoom para a gente conversar, para a gente trocar. Tem sido maravilhosas. Ali você pode levar um problema, você consegue falar, né? É um ambiente mais controlado ali. Enfim, acolhedor, tudo que eu gosto, do jeito da Lidérica, para poder atender melhor vocês, tá certo? Deixem um comentário de vocês nesse vídeo aqui, vou deixar lá no IGTV. Uma ótima semana. Foco, gente, foco nas ações. O que vocês vão fazer hoje de diferente de ontem para melhorar a semana? Compartilhem comigo. Tamo junto nessa jornada. É verdade, né, Adriana? A Renata, né? Os desafios num ambiente tão masculinizado. É agindo. Mulher que faz, mulher que faz acontecer sem pressa e sem pausa. A Adriana também tem sido muito consistente nas lives, nas publicações, várias de vocês. Muito obrigada, Cris, Renata, Ana. Tamo junto. Foco, ó, beijos. Fiquem com Deus.